Aqui em Assunção é bastante conhecida pelas suas águas do subsolo. Então hoje iremos apresentar o trabalho do professor Gilberto, que é a questão da eletiva sobre a água. Iremos falar sobre a história, sobre suas características e sua fonte de obtenção, que vem a partir dos rios e da água subterrânea. A história original conta que um escravo vindo de Independência, fugindo de seus senhores, chegou à comunidade Sítio Velho, onde encontrou o olho d'água. Percorreu toda a extensão do riacho e, após os seus senhores o encontrarem, o liberaram por conta de ter achado uma riqueza, não só em água, mas também em terras. Esse escravo por aqui continuou, dando início, assim, ao quilombo de Sítio Velho. A primeira pergunta que a gente preparou foi de como é que está funcionando o fornecimento de água atualmente aqui em Assunção. Pronto, o fornecimento de água é feito através de um serviço autônomo de água, que é uma autarquia criada por lei que se chama SAAI, Serviço Autônomo de Água, né? Aí tem muita gente que se pergunta que benefícios isso está trazendo, né? O que vai trazer. Porque assim, o marco regulatório do saneamento básico, o governo federal, através de lei, abriu para que tanto pudesse ser feito por autarquias públicas, como no caso o SAAI pertence ao município, como também através de empresas da iniciativa privada. E através disso a gente já está trazendo alguns benefícios. Por exemplo, a gente está melhorando a qualidade da água. Está sendo monitorado esses poços, em que antes do SAAI assumir não era feita a questão da análise de água, né? E posteriormente também questão do mapeamento, como que vai ficar. E mais para frente a gente vai implantar o saneamento básico, né? O município já tem um plano municipal de saneamento básico, está em fase de conclusão para ir para a Câmara para ser aprovado. Alguns benefícios que vai ser investido aí dinheiro, vai ser buscado nas instâncias federais esse dinheiro através da FUNAS e outros órgãos, em que você investir no saneamento básico, é claro que você está investindo na qualidade de vida, na saúde da população. Então, a partir desse momento que o SAAI assumiu o fornecimento de água, a gente já está notando uma certa melhoria. E, assim, tudo para a questão de planejamento. Exatamente em relação a isso, a gente preparou uma pergunta de que teve uma certa desaprovação por parte da população pelo aumento nessa taxa. E, pelo menos na nossa visão, isso pode até ajudar a reduzir o desperdício justamente desse aumento. E na visão de vocês, vocês acham que teve essa redução, pelo menos nesses primeiros meses que foi implantado? Bom, especificamente a gente ainda não tem esse dado não, até porque a gente tem realmente um dado concreto a partir do momento que for instalado os hidrômetros, né? Vai ser, sendo feita a aquisição dos hidrômetros por parte do SAAI, e aí a partir disso é que a gente vai ter realmente essa noção da questão do desperdício, como que vai ficar, porque aí você vai ter como equiparar antes e depois, né? Mas que realmente é uma realidade do município essa questão do desperdício. E exatamente por falta desse controle, né? Fica aí aleatório, mas a gente já está, de uma certa forma, a gente já está observando em alguns pontos críticos que a gente via aí água escorrendo de dia e de noite, hoje a gente já não vê, porque o SAAI também já conta com esses funcionários que estão tomando esses cuidados já de início. Então, para resumir, a gente já está observando. Nós não temos ainda o dado concreto, mas a gente já sabe que já está tendo a questão de uma melhora na questão do desperdício, pelo menos na zona urbana. Certo. Em relação a água que é fornecida hoje, é água subterrânea, mas a gente tem também o riacho que corta a cidade, que tem uma extensão grande, entre aspas, e que eu acredito que por conta do desmatamento que tem próximo ao riacho, o nível de água está diminuindo bastante. E em relação a isso, quais as medidas que estão sendo adotadas pela Prefeitura para reduzir esse desmatamento, ou até mesmo desperdício de água da água subterrânea que a gente utiliza hoje? Assim, com relação ao desmatamento, todos os anos a gente faz ações aí às margens do riacho Bambuzal. É caro, né, é cansativo, né, mas a gente, aos poucos, a gente está estabelecendo metas e esse ano a gente vai inovar com um programa. Esse programa ele tem metas para ser cumprido a curto, médio e longo prazo a relação do desmatamento. E a gente está intensificando e vamos intensificar muito mais a questão do desmatamento, principalmente agora nesse período de estiagem, né? Como a gente já temos um caso de um motosserra prêmio, a gente trabalha, claro, priorizando o lado educacional, mas chega um momento que de tanta gente falar não vai mais adiantar falar, e a gente vai agir
digamos, com uma certa mão de ferro nessa questão do desmatamento. Então, assim, a partir agora da segunda quinzena de julho, a gente vai sentar com os nossos técnicos, né? Temos um engenheiro que presta serviço aqui para o Departamento do Meio Ambiente, e a gente vai fazer esse programa. E aí vai ser mapeado, vai ser estabelecido essas metas, e é claro que a gente estabelece as metas que podem ser cumpridas. Então, assim, todos os anos a gente faz ações, né, as margens, as nascentes que a gente vai mapeando, a gente planta as mudas. Esse projeto de curto, médio e longo prazo, pode ser explicar melhor como é que funcionaria? Aí, como eu falei, ainda está em fase de planejamento, né? É uma ideia que ainda está na cabeça, que ainda vai colocar no papel. O foco dele específico é para a questão de reflorestamento. Não só dessas margens, como também de outras áreas que pegou fogo. Como a gente, onde teve uma queimada no ano passado na região do Queixada, a gente plantou lá algo em torno de 200 mudas numa região que queimou bastante. Estamos aqui para entrevistar a senhora Luciene Alves a respeito da história de Assunção, sobre o que ela tem de dizer em sua infância e o que tanto escutou no passado. O que é que a senhora via na sua infância sobre a água? Muita gente que morava nas serras chamava as outras pessoas para ir pro brejo. Bora, gente, amanhã vamos pro brejo. Por quê? Porque aqui tinha muita água. Aqui, antigamente, tinha tanta água que era maravilhosa a água, era sempre limpinha, não tinha sujeira. Esses brejos era tudo cheio de pontinha. A passagem era uma passagem muito boa. Era larga, tinha bastante água, a gente banhava, lavava roupa. Muita gente carregava até água para a serra, para beber. Era de lá, né? Carregavam em animais. E tinha um cano jorrante também muito bom, que era onde a gente pegava água para beber para o consumo da casa. A gente carregava água na cabeça, em cabaça. A gente comprava querosene, que usava lamparina, que não tinha energia, né? Então aquela lata que esvaziava, a gente fazia uma lata de carregar água. Tinha um olho d'água da finada Enermina, que era muita gente pegava água lá para consumo da casa. Tinha um olho d'água que era do final Luiz Bento, no brejo final Luiz Bento, que era onde os homens tomavam banho. Lá tinha um canavial. O povoado era pequeno, mas era muita gente que ia pegar água, às vezes fazia até fila, né? A senhora viveu a época de seca e como foi lidar nessa situação? No tempo que eu vivi a época de seca, que era a primeira filha, foi na época da seca, em 83, de emergência. Não, a gente não tirou nem feijão para comer nessa época, mas veio um serviço aí para os homens trabalhar, chamado emergência. Eles trabalhavam até numa lagoa lá, salgada. Aí daí para cá, sempre muita água, né? Eu já veio começar a secar a água mesmo. Depois que começaram as encanações, aí diminuiu muita água aqui em Assunção, aí ficou só nas casas mesmo, a água da passagem ficou pouca, fizeram aquela ponte também, lá era bastante água. Só que a população também de Assunção melhorou muito o meio de vida das pessoas, né? Em ter água em casa é uma riqueza muito grande também. Deveria a população ter mais cuidado também para não derramar tanta água, né? Que às vezes as pessoas destroem tanta água sem precisão. Vai chegar uma época, passa até seguramente nossos netos e bisnetos estão pensando que eles não vão nem ter água nem para beber, né? Aqui mais em Assunção, porque cada vez está mais seco. Quem é que vê mais um brejo deixar aí cheio de água? Não tem mais aquela levada d'água. Estamos aqui no Riacho Bambuzeiro, definitivamente embaixo da ponte. E como a gente pode ver, a quantidade de água que passa no córrego hoje é bem menor do que o que passava, por exemplo, há 5 ou 10 anos atrás. Então a gente vê que por conta do desmatamento que tem próximo às áreas do córrego, a quantidade de água está diminuindo cada vez mais. E esse é um bem que nós temos que preservar, porque é uma das maiores riquezas da nossa terra. A Assunção do Piauí hoje é conhecida por a riqueza de água, pela riqueza de água boa e de qualidade.